Falar da sua queda é fácil. Falar do seu erro é fácil. Mas ninguém lembra de quando você acertou. Aí alguém diz assim: foi Pedro, mas caiu. Mas me diz outro que andou. Tu tem que entender uma coisa, que a vida não é só pautada em erros não, querida. Ele, ainda que tivesse afundado, seria o único que teria tentado. Roberto, o que você quer dizer? Tem qualidade que somente você tem. Tem qualidade que somente tu tem. É a sinceridade. Ah, Roberto, ele andou, mas ele afundou. Tu já andasse alguma vez sobre as águas? Não, então baixa a bola. Ah, Roberto, ele andou, mas não foi até o final. Tu começou? Também não? Então fica quietinha. É isso que eu quero dizer para você. Existe algo diferente dentro de você que chama a atenção de Deus. Pedro foi o único que negou, mas também foi o único que andou sobre as águas, ninguém mais. Pode prestar atenção que todo mundo lembra que ele afundou, mas poucos dizem que ele foi o único que andou. Porque mencionar o fracasso é mais fácil do que mencionar a tentativa. Jesus naquele dia faz o que deveria ser feito. Ele termina a ceia e ele desce. Quando ele chega lá embaixo, já tem uma guarda pretoriana prestes a prendê-lo. Judas já havia preparado tudo. Jesus ele é levado primeiramente para o tribunal de Anás e Caifás. Quem era Anás e Caifás? Dois sacerdotes de origem judeu, mas trabalhavam para o Império Romano. Então eles trazem Jesus para dentro da sua própria casa, algo que não poderia acontecer. O sistema é miserável. O sistema é miserável. O sistema está dentro dos templos. O sistema está dentro da religião. O sistema está dentro dos tribunais. O sistema está em todo lugar. O que é o sistema? Algo que favorece alguém e lasca o outro. Anás e Caifás pegam Jesus e vão fazer um pré-julgamento sem nenhum consentimento, porque pegaram Jesus de madrugada. Isso não poderia acontecer. Todo julgamento era feito em público, na praça. E por que é que eles escondem? Porque era uma farsa. Já prestou atenção que todo covarde ele se esconde? Você já prestou atenção que todo mentiroso, todo covarde, todo pilantra, ele se esconde? Tudo é feito com escondidinho, com arrumadinho, com patotinha, com grupinho. Você já prestou atenção nisso? Se Jesus estava sendo julgado por algo que realmente ele merecesse, por que é que não colocaram ele na praça? Não. O primeiro julgamento foi dentro da própria casa de Anás e Caifás. Não podendo julgar, levaram para Pilatos. Segundo julgamento, Pilatos disse: eu não consigo porque não é minha jurisdição. Leva para Herodes Antipas. Herodes Antipas disse: volta para Pilatos. Quarto julgamento. Pilatos disse: eu não tenho o que fazer. Não vejo culpa sobre esse homem. Não vejo erro nele, não vejo dolo. Ele olha para Jesus e diz: tu és o rei dos judeus? Jesus olha para ele e diz: tu dizes que eu sou. Ele deixa Jesus lá, vai dormir. Só que antes que ele durma, ele vai pensar em algo. Era a época da Páscoa, e toda Páscoa eles soltavam um prisioneiro e o outro era sentenciado. Então quem ele coloca do lado de Jesus? Ele tem uma ideia: vou colocar Barrabás, que cometeu crime contra Roma. Barrabás seria julgado porque o Império Romano não queria conspiração contra o próprio Império. E Jesus, diante de Barrabás, era um super hiper herói. Ele estava à noite tomando sopa, Azaf, comendo. Isso é uma expressão minha. E não era de costume as mulheres invadirem um lugar onde o seu esposo estava comendo.
porque quebrava a cultura arcaica do judaísmo e das práticas daquela época. Só que Cláudia Prócora precisava falar. Ela acordou assustada. Ela invade a sala da cozinha. Ele olha para ela assustado, ainda com a colher cheia de comida, e ela diz: meu Senhor, eu preciso falar. Pilatos nunca havia presenciado ela fazer isso, mas naquele dia ela fez. Ela disse: essa noite, enquanto eu dormia, eu ouvi uma voz que me dizia: não toque na causa deste homem, porque ele é justo. Pilatos perde a fome na hora, a colher cai da sua mão, ele olha para ela, levanta da mesa e sai. Deus visitou a mulher de Pilatos para dizer para ela: avisa para o teu esposo que ele é justo. Vão matar um homem justo. Vão crucificar um homem justo. Porque ele é justo. E o que eu acho lindo é que mesmo Jesus dizendo que se quisesse teria miríades de milhares de anjos à disposição dele, ele se permite ser preso. Porque ninguém prendeu Jesus, foi ele que se permitiu. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu Cristo, ele não consegue ser amordaçado pela corrente do homem. O meu Cristo, ele não consegue ser preso pela ponta da lança de um soldado. O meu Cristo, ele não é manipulado por boneco de voodoo. O meu Cristo, ele não é manipulado por forças opressoras. O meu Cristo, ele fica onde ele quer. Ele entra onde ele permite-se. E ele só faz o que ele quer. Jesus foi preso porque ele quis ser preso. Jesus ficou amordaçado porque ele quis ser amordaçado, porque ele é o Filho de Deus. E se ele quisesse naquele momento, ele resolveria tudo em uma só palavra, em uma só ação. Às vezes eu paro para pensar que sentimento parou no coração de Pilatos, sabendo que Deus estava sobre os olhos, sobre a sua casa. Dentro da prisão, da casa onde Pilatos dormia, passou a noite na escuridão, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E a luz passou uma noite inteira dentro do cárcere. Eu posso lhe dizer uma coisa: nunca houve noite mais iluminada na casa de Pilatos do que aquela noite que Jesus passou lá. Porque aonde ele chega, não tem espaço para a escuridão. Aonde ele chega, não tem espaço para trevas. João vai dizer: e ele veio e entrou na terra onde habitava o vale de sombra e morte. E aqueles que estavam em trevas viram a luz. E aqueles que estavam perdidos encontraram o caminho. Passou a noite inteira na prisão da casa de Pilatos, a luz do mundo. Isso aqui é profundo. Você consegue imaginar a luz da eternidade dentro de uma cadeia? A luz do mundo estava dentro de uma prisão. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 5, ele vai dizer: de sorte, irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, habitou entre os homens, e sendo achado entre os homens,